Estou aqui com o mestre Flávio Bering, um dos grandes mestres do jiu-jitsu brasileiro e mundial. Sr. Flávio, como é que está sendo sua experiência aqui em Telêmaco Borba? Olha, para mim é uma experiência muito especial, tendo em vista que há algum tempo o Danilo Rodak vem me convidando, aluno meu desde muitos anos. Eu comecei a tê-lo como aluno em Marília, não sei, parece 15 anos atrás. E ele vem me convidando para vir aqui, mas a minha agenda é muito puxada, eu viajo o mundo inteiro constantemente, então estava difícil. Mas agora encontrei uma brecha e com o maior prazer, estou encantado com o local. E só que estou surpreso, porque me disseram que era frio, está um calor danado hoje. E o que o senhor acha que faz o jiu-jitsu se diferenciar de outras artes marciais? Bom, a verdade é que é preciso deixar muito claro, a diferenciação existe entre todas as artes marciais. Quer dizer, não é um privilégio do jiu-jitsu. O fato é que a eficácia da defesa pessoal do jiu-jitsu é que realmente um fator diferenciado em termos de melhor aproveitamento. Agora, as artes marciais, em geral, são todas muito eficazes, se bem praticadas e com bons professores. E o jiu-jitsu também tem que ser privilegiado com bons professores. Senão, não adianta nada. Não adianta o sujeito me mostrar uma posição que jamais será executada. Então, não há um diferencial. Existe, na realidade, e que precisa ser destacado isso, é que o jiu-jitsu se sobressaiu muito ao longo dos anos com desafios para mostrar a eficiência e a capacidade dos praticantes de jiu-jitsu contra outras artes marciais. E como nós fomos vitoriosos na grande maioria das vezes, então isso se transformou num ícone dentro da história do jiu-jitsu. Mas isso é o único aspecto, porque as artes marciais têm que ser respeitadas todas, porque todas têm o seu ponto positivo. O senhor viaja o mundo inteiro dando palestras, seminários sobre jiu-jitsu. Na sua opinião, o que o senhor acha que o jiu-jitsu brasileiro, por que ele tem esse destaque tão grande? Bom, o que também aconteceu foi que na década de 90, com o advento do UFC dos Estados Unidos, com o televisionamento para o mundo inteiro, e as vitórias sucessivas do Royce Gracie, usando o jiu-jitsu puro contra adversários muito maiores e muito mais fortes do que ele. Então isso foi o grande passo que houve do jiu-jitsu para uma divulgação mundial. Até então era conhecido em escala muito, muito menor, predominantemente no Brasil, havia alguma coisa nos Estados Unidos, havia alguma coisa na Europa, mas era muito pouco, nada com a dimensão que passou a ter a partir desta época, quando houve no UFC a vitória do Royce. Então, a história do jiu-jitsu se faz em etapas. A primeira etapa é quando chega o Mitsuo Maeda, um japonês, ao Brasil, ensina ao Carlos Gracie as técnicas que ele sabia, as técnicas de jiu-jitsu. Depois, o irmão dele, o Hélio, faz uma série de adaptações nessa arte, dando o que eu chamo de molho, né? Um molho brasileiro, quer dizer, muito trabalho de quadril, muito trabalho de flexibilidade. E isso foi uma nova era. E depois, com a divulgação e a ampliação do número de professores, que começou na década de 50, o jiu-jitsu começou a ter uma propagação incrível. E culminou na década de 90 com essa explosão mundial. E isso passou a ser uma referência e as pessoas têm muita curiosidade e muito interesse em conhecer. Não só conhecer, como até praticar. Nem todos que começam ficam, porque demanda muito treinamento. Mas pelo menos ensaiar e tentar encontrar a resposta para questões pessoais, que o jiu-jitsu se impressiona tanto, o que é isso, por quê? Então, isso fez com que o jiu-jitsu tivesse uma expansão enorme e hoje está em todas as partes do mundo, nos menores recantos que você possa imaginar. Você poderia imaginar que hoje o jiu-jitsu, que veio do Japão no início do século XX, está no Japão como jiu-jitsu brasileiro. Existem torneios no Japão chamados de torneio de jiu-jitsu brasileiro, que ele está na China, que é a origem de grande parte das artes marciais. Então, ele está em todo o mundo, nos menores cantos que você possa imaginar, está lá implantado e com um crescimento assombroso. Eu acredito que seja a arte marcial que mais cresce do mundo.
principalmente na velocidade de expansão que tem havido. Agora conte pra gente algum fato marcante assim que ocorreu na sua vida, na sua carreira. Bom, a minha carreira começou quando eu tinha 10 anos de idade, em 1947, meu pai me levou à casa do Hélio Gracie, eu fui lá para começar a fazer um esporte e aprender um pouquinho de defesa pessoal. Eu era um menino magrinho e tal, e que sofria de asma, e com o começo dessa experiência com o jiu-jitsu, foi muito interessante, que me permitiu entender que era possível superar as deficiências que eu tinha, físicas, né? Superar com técnica, trazido inclusive das mãos do Hélio Gracie, que por também ser uma pessoa franzina, demonstrava uma eficácia enorme no seu trabalho, nas suas técnicas de aplicação do jiu-jitsu, que isso me fascinou e eu comecei a trabalhar. Aos 14 anos, eu sou surpreendido na Academia Gracie de ter que fazer uma luta contra um adversário que eu não conhecia, e uma luta de kimono. E fui e ganhei. E o outro era um sujeito graduado de uma outra academia, e isso me surpreendeu, como eu fora capaz de fazer aquilo naquele instante, sem ter jamais tido qualquer experiência nesse sentido. Quer dizer, isso marcou muito. E depois uma série de outros eventos na minha vida que foram marcando, de maneira que eu fui acreditando cada vez mais do que o jiu-jitsu era capaz de me trazer de benefício. E me trouxe enormes benefícios na minha vida profissional, que eu fui um profissional de marketing durante muitos anos da minha vida. E com isso eu tinha uma segurança, que eu me lembro de um vice-presidente de uma empresa para a qual eu trabalhei uma vez, ele dizia: você é irritantemente confiante. Quer dizer, por quê? Porque eu tinha capacidade de superar as deficiências, as dificuldades, eu tinha a capacidade de superar os momentos críticos, porque eu estava acostumado, e é aqui que você aprende isso. Então isso me deu um embasamento psicológico, de forma que eu pudesse superar. Isso foi realmente uma experiência que marcou a minha vida toda. Quer dizer, o jiu-jitsu para mim foi vital. Aí agora, só para terminar, qual o conselho que o senhor daria para quem gostaria de começar a praticar o jiu-jitsu? Em primeiro lugar, encontrar uma academia ou um local para treinamento onde o professor seja comprovadamente competente. Agora, é difícil uma pessoa novata que jamais praticou e poder julgar o professor. Mas pegue o seu currículo, exija isso, procure saber quem é, de onde veio, mas sem mentira. Que ele mostre certificados, como tem aqui na parede aqui do Danilo, certificados que comprovam a sua história e não conversa da boca para fora. Porque o grande problema em qualquer atividade, seja ela uma arte marcial ou seja ela na atividade prática na vida, se você cai nas mãos erradas, você se decepciona e se encaminha por um lado distorcido. Então a recomendação que eu faço é sempre isso: procure e encontre, porque há pessoas competentes que possam realmente dar a contribuição que você veio buscar praticando a arte que no caso o jiu-jitsu. Por outro lado, principalmente eu recomendo para os pais muito cuidado ao fazerem, colocar os filhos numa academia para treinar, se não houver um professor que tenha um fundamento pedagógico correto, que tenha uma metodologia de trabalho definida e que saiba lidar com a criança para contribuir na educação da criança e não para distorcê-la e não criar um monstro para o futuro. Então isso é muito importante e essa é a minha recomendação fundamental, e não deixem de fazer isso, porque senão estarão incorrendo num erro grave e que pode ter consequências sérias no futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.